Boa noite. Hoje, iniciando, a semana, que é o domingo, é o início dessa nossa semana de festas. Como eu prometi no vídeo passado, de dar continuidade falando sobre signos, arcanos maiores e arquétipos. Então, boa noite para todos os meus amigos e amigas, e espero que vocês tenham estudado um pouco sobre essa influência dos arquétipos na vida das pessoas, né? E hoje, como nós vamos falar um pouquinho também a respeito dos arquétipos utilizados na astrologia, que tem a ver com o nosso sistema solar. Então nós podemos dizer que a relação entre um mapa astral e o inconsciente coletivo desses arquétipos pode ser considerado 97% bastante poderoso nas nossas vidas, porque eles vão influir nos nossos estados emocionais, vão provocar sintomas físicos e também vão atrair pessoas e eventos para cima de nós, ok? Tudo isso, então, nós podemos ver numa carta astral. E, portanto, como eu disse no vídeo anterior, são experiências comuns, vivenciadas por todas as pessoas, através de gerações e mais gerações, e que foram formando, então, foram dando força para esses arquétipos, né? E independe de lugar, de povo e de país, ok? Então, se a gente parar um pouquinho e fazer uma reflexão, nós vamos perceber que nós temos imagens, né, dentro de nós. Por exemplo, quer ver? Quando a gente fala do divino, né, nós temos uma imagem arquetípica desse divino, não é mesmo? Se a gente está falando de um homem sábio, de sabedoria, também a gente já imagina logo, né, esse sábio, como ele pode ser para nós. Se a gente fala da Virgem Mãe, da Virgem Maria, né, se a gente fala das deusas, logo vem essa imagem desse arquétipo, né, para nós. Quando nós falamos de um guerreiro, né, do soldado, nós já sabemos do que nós estamos falando. Quando falamos do herói, de algum herói, nós também já temos essa imagem bem definida diante dos nossos olhos, né? Portanto, nós moramos no planeta Terra, pertencemos a um sistema que é conhecido como o Sistema Solar, né, numa nebulosa que é a Via Láctea. E no universo sem fim nós temos muitas e muitas galáxias, muitas nebulosas com suas estrelas, com seus planetas, com seus satélites, né? Lembrando que estrelas são astros luminosos, eles têm luz própria. Os planetas são iluminados, dependem dessa luz do Sol, né? Para não falar dos satélites e também. Então, se nós pertencemos ao sistema solar, o nosso corpo depende exclusivamente desse sistema solar. Não adianta falar assim, não tenho nada a ver com a Terra. Tem sim, nosso corpo físico tem tudo a ver com o planeta Terra e com o sistema solar. E nós somos influenciados por eles
em todos os momentos da nossa vida, né? Porque esses planetas, eles estão em movimento, né? Vamos estudar aí a mecânica quântica para a gente perceber bem como esse tipo de energia pode influenciar em cada uma de nós, não é mesmo? Então, veja que esses astros, esses planetas, eles têm um movimento, uns são mais rápidos, outros são mais lerdos, não é mesmo? Uns demoram mais então, outros demoram menos, mas todos eles emitem, né, um som. Ao fazer o movimento, eles emitem um som. Ao emitir um som, ele também emite um tom, né? Essas cores que vão desde o infravermelho até o ultravioleta, muitas das quais a gente nem percebe, né? Os nossos ouvidos não conseguem perceber determinados sons, também determinadas cores, não é? Mas com certeza essa energia está aí pulsando no sistema solar. Então eles formam o que a gente chama de harmonia dos planetas, o som dos planetas, cada um no seu movimento, no seu lugar. Se por acaso fosse quebrado esse equilíbrio, essa harmonia, nós estaremos muito complicado, seria muito complicado para o ser humano e para o planeta Terra também, né? Seria uma revolução grandiosa. Então, por isso que a gente diz que tudo isso influi também energeticamente. Nós estamos falando de energia e nós temos também essa energia nossa que é influenciada. Quanto menos eu faço meu trabalho de autoconhecimento, mais eu sou levado por essas energias, entendem? Eu digo assim, a Maria vai com as outras? Maria vai com as outras, porque a energia bate, leva você para lá, leva você para cá, porque você não tem consciência do que está acontecendo. E fazendo então seu mapa astral, entrando nesse processo de autoconhecimento, vocês vão perceber como atuar, como lidar com essas energias, que às vezes estão em conflito, em quadraturas e etc. e tal, tornando mais difícil, né, a solução de determinada coisa que esteja acontecendo conosco, né? Então não se esqueçam, somos influenciados a todo momento por essas energias. Imagina uma pessoa diante da outra, às vezes se sente mal, não sabe dizer porquê. Pronto, energeticamente elas estão em desarmonia, né? Talvez uma esteja numa vibração, a outra está em outra vibração, e daí a gente sente mal, boceja muito, até que aquela energia fique equilibrada, não é verdade? Equilibrada. E é lógico, quem tem mais poder age mais sobre quem não tem, não é verdade? É a lei da vida. Então, nós podemos falar um pouco que nós precisamos muitas das vezes curar a nossa criança interior, né? Esses conflitos que se transformam em sintomas, porque praticamente tudo acontece na vida intrauterina e nos primeiros anos da nossa infância, né? Portanto, aqui nós podemos ver alguns arquétipos padrões de comportamento. São momentos de grandes cristalizações que, ao jogar o tarô, as cartas do tarô, tem uma posição onde vai falar dessas cristalizações e que a gente vai precisar mexer e tomar consciência, olhar para isso, para curar a nossa criança, né? Então, por exemplo, do 0 aos 7 anos, fundamentalmente, crianças
feridas por situações traumáticas, né, desenvolvem sintomas e determinados padrões de comportamento, né? E através de uma progressão do mapa astral, nós vamos detectar momentos críticos entre esses planetas do nosso sistema que nos afetam, que são as quadraturas que eu falei, as oposições, né? Então, nós podemos detectar essas aflições e ver qual é a melhor maneira de se lidar com tudo isso, não é? Então, por exemplo, alguns autores dizem que na concepção nós sabemos que o óvulo ele escolhe o espermatozoide. É o óvulo dentro da mãe que escolhe e atrai o espermatozoide. Então, será que nós podemos pensar que ele é ligado ao projeto desses pais? Porque os pais, quando querem um filho, que se preparam, né, existe todo um projeto para esperar essa criança. Será que o óvulo, ao escolher este espermatozoide, ele está cumprindo aí, né, um desejo, ou o projeto desses pais? Fica uma pergunta aí, né? Então, veja como isso vai afetar. Se essa criança foi ou não desejada. Temos processos de rejeição enormes aí devido a essa questão, não é? Se aqui já podemos determinar se essa criança está ferida, né? Parte dessas feridas, só quando eu aconselho os meus clientes a conversar, né, com a mãe, muitas já morreram, infelizmente, para saber como é que foi na numerologia também, na introdução à numerologia, a gente faz umas perguntas, né, sobre essas questões, de quem escolheu o nome, se a criança, se ela sabe que se foi desejada ou se não foi, tudo isso para trazer para consciência. E também incentivo a perguntar e a conversar com o pai e com a mãe, que é para trazer, sabe, esses processos a nível de consciente e curar essa criança ferida, né? Então, no período intrauterino também, praticamente a criança, nós estamos em alfa, eu já falei, né, que é dos estados alterados de consciência, que vai de beta, depois alfa, depois teta, depois delta, que é o sono profundo. Então, esse bebê praticamente ele está em alfa, né? E ele está recebendo, ouvindo, né, e arquivando muito do que acontece a nível de sentimento dessa mãe e mesmo lá fora, não é verdade? Então, esse cérebro em alfa, ele pode estar sendo sugestionado pelas impressões que está chegando para essa criança, né? Os medos da mãe, dos pais, a insegurança, né? O não desejo dessa gravidez, a agressividade entre o casal, tudo muito, muito negativo mesmo. E os pais têm que ter consciência que tudo isso está afetando aquele baby, né? E no nascimento, na hora mesmo do nascimento, então, como é que nós nascemos, né? Será que foi fácil nascer? Será que foi muito complicado? Isso também é fundamental para a pesquisa, né? Muitas mães quase morrem, os bebês também.
Então há muito sofrimento envolvido. E isto é fundamental para a nossa pesquisa, né? E podemos, analisando o ascendente e uma progressão desse ascendente, observar como foi esse nascimento e depois também para ver como isso vai evoluindo, né, na vida da pessoa. Depois vem uma fase que a gente diz que é o desenvolvimento da confiança, onde o pequeno é acolhido, é acarinhado, é alimentado, né? De 0 a 2 anos. Então a gente precisa ver se essa criança está desenvolvendo, né, essa confiança, está recebendo carinho, está sendo nutrida. Depois vem uma fase que a gente fala de autonomia, né, que vai de 2 a 4 anos. Aí começam as regras, né? Às vezes a criança testa, a gente fala que testa os pais, né? Ela quer transgredir e ela precisa então decidir, o poder de decisão já começa, né? Depois vem o complexo de Édipo, de Eletra, com relação então à sexualidade, né? A criança é curiosa quanto ao sexo, principalmente ao sexo oposto, né? Eles ficam olhando, né? Depois da idade escolar, vem os vínculos extrafamiliares, aí já sai da família, tem que enfrentar lá fora as pessoas, as outras pessoas, por volta dos 6, 7 anos, né? Aí vem a puberdade, também uma idade difícil, adolescência, onde ele tem que reafirmar, onde nós temos que reafirmar a nossa identidade, né? E aqui muitos processos que a gente vê de bullying, né? Com os mercúrios mal aspectados, as pessoas que se isolam nas escolas, sofrem bullying, que tem gagueira, muita coisa interessante que dá para ver na carta astral também, né? E daí, finalmente, nós podemos dizer que entramos no processo de maturação, maturidade, e é exatamente por volta dos 28, 29 anos surge então a responsabilidade, né? E coincide mesmo justamente com o primeiro retorno do Saturno, que eu costumo dizer que é o pai bravo, que chama no rigor, na responsabilidade, na nossa carta astral, ok? Temos que ver em que casa que ele nos chama para essa responsabilidade. Bom, então, fazendo assim, quase que um resumo, né? Mas também nós podemos seguir também assim, através desses arcanos maiores, né? Desde o louco, da carta 0 até a carta 21, tem todo esse trajeto também, que é legal, né? Mas quero dizer aqui para vocês agora, então, que nós precisamos saber que os signos, né, nós temos 3 signos de água, de fogo, e de ar e de terra, né? Através desses elementos, nós podemos mais ou menos definir esses signos. Então, por exemplo, nós temos os 3 de água. A água representa emoção, sentimento, né? Então são mais assim, mimimi, mais, né? Tem que policiar um pouco essa história aí, né? Do mimimi, do coitado de mim, né? Da vítima. Então, esses signos de água, nós temos peixes, câncer e escorpião. São os 3 signos de água. Depois nós temos os 3 de fogo, que é mais, vamos falar assim, o fogo é uma energia vital, né? E explosivo, um pouco explosivo, irritadiço, né? Que é Áries, Sagitário e Leão.
Depois nós temos 3 de ar. Ar é aquele que fica muito no mental, né? Nas ideias, nos pensamentos, né? Às vezes precisa de alguém que tenha mais terra para puxar para a ação. Então são eles os Gêmeos, Libra e o Aquariano, ok? E finalmente os 3 de terra, que é mais pé no chão, mais material, quer concretizar as coisas materiais mesmo, né? Que é Capricórnio, Touro e Virgem, ok? Isso é fundamental saber. Agora, nós falamos dos arquétipos, falamos de animais, né? Dos totens, dos arquétipos xamânicos e o que simboliza cada um. Hoje nós vamos falar dos arquétipos que são, então, simbolismo astrológico, os planetas e os signos, nos arcanos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, vamos começar com o arcano 1. Esse tarô é do Aleister Crowley. Boa noite, Suzana. Que pena. Depois você ouve. Então é assim. Esse é o arcano 1, do baralho do Aleister Crowley, né? É o mago. O mago, se a gente for olhar, a gente vai ver aqui do lado o símbolo de Mercúrio, tá? Então, Mercúrio, na astrologia, rege Gêmeos, ok? Então, quem é do signo de Gêmeos tem como regente Mercúrio. Mercúrio está falando de comunicação, de mentalidade, das conexões, né? Está falando de dualidade também e de viagens, né? Então, a carta 1, que é do mago, fala assim: para agir com consciência, né? Para obter concentração, conhecimento, ação, mas que dê resultados, né? Ter persuasão, persistir, né? Canalização, quer dizer, ter foco no seu objetivo, na sua meta, e a manifestação de um desejo, né? Porque o mago, ele é tudo isso, né? A partir de uma ideia, ele tem poder e concretiza realmente a ação, ok? Poder para o bem, espero, né? Mas Mercúrio é mensageiro dos deuses, não é? Então, nós podemos falar do arquétipo do falcão, o arcano 1, mas eu já falei, arquétipo, cada um vai sentir, eu já dei uma lista, né, dos arquétipos, e cada um vai sentir, né, na sua pele. Podemos falar, você que é Gêmeos, né, regido por Mercúrio, que tem a carta o mago, né? Podemos falar do arquétipo do falcão, ok? Pensa. Depois a gente vai para o arcano 2, esta carta aqui, né? Esta carta do arcano 2 é a sacerdotisa. Se olhar aí embaixo, nós vamos ver o símbolo, o arquétipo aí de Câncer. Câncer é regido pela Lua, né? A Lua, nós estamos falando do inconsciente, nós estamos falando de instinto, a mãe, de receptividade, de carinho, né? Todos os processos a nível de inconsciente, né? E a carta 2, então, para o canceriano, né?
misticismo, intuição, poder feminino. Está falando de silêncio, de segredos e visão de verdade. Visão da sua verdade, ok? Eu coloquei dentro daqueles arquétipos, eu encaixei aqui a lontra, mas gostaria que vocês pensassem também comigo, ok? Pronto. Vamos para agora o arcano 3, que é a Imperatriz. Esse arcano, a Imperatriz, ali no cantinho, tem o símbolo de Vênus, né? Vênus pertence a Touro, ao signo de Touro e ao signo de Libra, ok? Então, você que é de Touro e que é de Libra, como regente Vênus. Vênus, a gente fala mais tá relacionado com relacionamentos, em amor romântico, né? Em parcerias. Eu, particularmente, gosto de ver em Vênus valores, né? Os nossos valores. Fala de mulheres, fala de consolidação e de estabilidade, ok? Vocês aí, de Touro. E o que a Imperatriz, resumindo, está dizendo? Autocomplacência, criatividade e bem-estar, o instinto maternal, do prazer e da sensualidade, porque Vênus também diz respeito à sensualidade, né? E o taurino, ele é bastante sensual. A Libra está sempre envolvido com os relacionamentos, né? Com esse amor aí. Não é amor com paixão, né? Aquele amor romântico, né? Como eu quero ser amada, né? Quero que abra a porta para eu entrar no carro, me traga um ramalhete de flores, ok? Oi, Cláudia. Eu coloquei o urso como arquétipo da Imperatriz, tá? Lembra do urso, né? Que vai na caverna, né? Fica lá, que representa o útero, o mel que ele gosta, que é doce, 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 ok? O arcano 4, meninos e meninas. O imperador. Imperador, a gente vai ver ali embaixo o signo de Áries. E Áries é regido por Marte, né? Marte, deus da guerra. Então, nós estamos falando com Marte e Áries, nós estamos falando de impulsos, impulsividade, atividades bastante espontâneas. Estamos falando de relações íntimas, de sexualidade, de penetração, relacionado com homens, né? Os homens é mais que vão para a guerra. E estamos falando de desejos, ok? Esse é o arquétipo do herói, do guerreiro, do cavaleiro. Agora, o arcano 4, imperador, resumindo, ele está falando de autoridade, de acertos e estrutura, né? De controle, liderança e organização. E nós falamos no aspecto negativo ao tirano, cuidado, né? A gente está vendo mais os aspectos positivos. Então, nós podemos colocar para esta carta, para o imperador e Áries aí, a águia, ok? Confere? Continuando. A próxima carta
é o Hierofante. Aí embaixo nós temos touro. Desenhozinho, símbolo de touro. Touro é regido por Vênus também, né? Então, estamos falando de valores, né? Estabeleça quais são os seus valores. Estamos falando de parcerias, consolidação e estabilidade. O taurino, ele é muito apegado, né? Ele gosta de estabilidade, né? A carta do Hierofante, o arcano 5, fala de criação, das nossas crenças, para fazer aquilo que se espera de nós. Fala de herança religiosa, religião, não está falando de religiosidade, não. Herança religiosa. Fala do professor e do mentor, né? E fala de respeito e de tradição, ok? Eu colocaria aqui o castor, um arquétipo do Hierofante. Mas vocês podem usar, quem tem o baralho, pode usar a própria carta, né? Taurino, ok? Os amantes, os namorados ou os amantes, nós temos gêmeos aí, símbolo de gêmeos. Gêmeos é Mercúrio, né? Mercúrio é que rege gêmeos. Bom, se é Mercúrio, se é gêmeos, nós estamos falando de mentalidade outra vez, né? Do ar. Mentalidade, comunicação, das conexões, dualidades e viagens, né? Agora, o que a carta 6, os amantes, está dizendo? Ter comprometimento, está falando de atração física, está falando de escolhas, né? O geminiano fica com a Afrodite, com a Atena, com quem? Com a Deméter, escolhas, quem que eu vou escolher? Significado e poder do amor, está falando de romance na sua vida, da tentação e dos triângulos amorosos, né? O geminiano é sempre difícil escolher a parceira ideal. Fica sempre nos triângulos amorosos, ok? Mas como é Mercúrio, é mensageiro dos deuses, né? No aspecto mais lindo e mais positivo. Vamos colocar o falcão para essa carta? Então, geminiano. O arcano 7, o carro ou a carruagem. Temos aqui Câncer, canceriano. Câncer é a lua aqui. Lua. Mais uma vez, então. Lua é o instinto, o inconsciente, a mãezona, quer dizer, a intuição, né? A receptividade, criação e carinho. Ok? Criação e carinho. Então, o signo de Câncer e este arcano aqui, que é a carruagem, o carro, é isso mesmo? É, tá? Carruagem. Então, tá falando assim, meninas, autoconfiança é tudo, dominar os sentimentos, desejar a vitória, ser vitorioso, ter determinação e força de vontade, persistir no seu caminho e atingir a realização. Olha bem para essa carta aí, ó. Tá lá em cima, os animais aqui embaixo,
olhando para frente, foco. Então, para os cancerianos, podemos colocar a lontra. Dá uma pesquisada, ok? O arcano 8, a justiça ou ajustamento, porque nós estamos falando da justiça dos homens aqui nessa carta. E ela aqui embaixo nós temos Libra, o signo de Libra, a balança, né? E é regido por Vênus ou também. Vênus, mais uma vez, estamos falando de valores, de parcerias, de equilíbrio. Libra, balança, precisa de equilíbrio, yin e yang, nos relacionamentos. Então, muita paz, muita harmonia nos relacionamentos, seu libriano, né? E essa carta aqui da justiça e do ajustamento tá falando de responsabilidade com aceitação, aceitar a responsabilidade que te cabe nessa sua parte, na sua parte, né? Tenha uma atitude objetiva, equidade, harmonia entre yin e yang, justiça, né? Procurar ir se ajustando às situações, porque certo e errado é uma coisa muito difícil saber o que é o certo e o que é o errado, mas nós temos que ter, né, um certo discernimento, né? E tomada de decisão, decidir, né? A coisa mais difícil para o libriano é decidir as coisas, é uma indecisão. O libriano, mascar-se. Eu coloquei aqui como arquétipo Castor, a balança, né, que é o símbolo mesmo de Libra, e Gralha, e a Gralha, ok? Pesquisa. O arcano 9, o eremita, tadinho do eremita. O eremita representa a virgem, ou virginiano, aqui, ó. E o que rege a virgem é Mercúrio também. Mercúrio. Virgem é terra. Bom, estamos falando de mentalidade, comunicação, organização e análise. Deixa eu ver um negócio aqui ainda. Bom, e análise. Deixa eu ver um negócio aqui. Verde. Dá Mercúrio mesmo. Bom, então, virginiano, você é organizadinho, né, virginiano? Gosta de analisar, de criticar, tudo nas caixinhas, bem direitinho. Virginiano, a carta do eremita está dizendo assim, ó: busque uma direção, tenha contemplação interior, critério, seja criterioso nos suas críticas, né? Criterioso, desapego, desejo de solidão. O virginiano às vezes tem, às vezes se exila, né? Por isso que é o eremita, para introspecção, e acha um sentido para a sua vida, já que você vai fazer tanta análise, autoanálise, né? Reflexão.
ache um sentido para a sua vida, ok, virginiano? Eu coloquei aqui o arquétipo do alce, que tal? Pensa aí. E agora temos aqui a roda da fortuna. A fortuna. Nós temos aqui o signo de... Nós temos Júpiter. Júpiter rege Sagitário, sagitarianos. Então, Júpiter é sabedoria. É o pai bom, né? Nós falamos do pai bravo lá. Em Júpiter, então, agora é o pai bonzinho. Ele é sabedoria, visão, sabe? Horizontes em expansão. A pessoa precisa expandir, abrir a sua consciência, pensar nas suas convicções, trabalhar as suas convicções. Viajar, vai viajar. Melhor maneira de expandir, né, a nossa consciência. Depois, então, visão, porque também ele, no seu profissional, Júpiter, né, ele orienta você para atingir as suas metas, sabe, seus objetivos, só que você tem que ter foco, né, foco e visão, saber o que você quer, senão não vai adiantar nada, tá? A roda da fortuna, a fortuna, está dizendo de destino, está falando sobre o destino, viu, sagitariano? Escolher o momento certo, né, para poder fazer, expandir. Fala de inevitabilidade, fala de novos começos, até de repetição de ciclos, fala de reviravolta, diz para você que tudo que vai, vem, ok? Na lei de causa e efeito, porque a roda é movimento, tudo no universo está em movimento, né? Então, tudo que você planta, você colhe, tudo que vai, volta. Ok? Eu coloquei aqui a coruja, que é a sabedoria, nós vimos, né? E o arquétipo do cavalo também, que dá força, energia vital para você, né, fazer a sua travessia, ok? O arcano 11, que é a força, tesão. Nós temos aí embaixo o leão, signo de leão. Olha aí a mulher toda volúpia, mas domando o leão. Nós estamos falando então do sol, né? O sol é o doador de vida no nosso sistema. É o pai, paizão, né? Todo poderoso. Tá falando onde está o nosso sol, é a nossa identidade, né? Então, leão tem o sol em leão, signo de leão. Tá falando de identidade, de individualidade, do pai, da autorrealização e criatividade, né? Uma lua em leão fala de uma criança interior, né, que precisa se expressar muito. Se ela foi podada na infância, né, essa criança está gritando dentro dela por criatividade, ok? A carta da força para vocês leoninos está dizendo: assuma a responsabilidade, ok? Tenha compaixão, coragem, enfrente os obstáculos, né? Que você tenha aí toda a força, energia vital para enfrentar os seus obstáculos. Tenha entusiasmo,
força interior e muita tolerância. Né? Leonino, cuidado com o ego, ego exaltado. Eu coloquei aqui o próprio leão, né, o arquétipo do leão, que é o rei da criação, e coloquei a aranha, porque vocês viram, a aranha, ela tece, ela cria muita criatividade para você, ok? Agora temos o arcano, o enforcado ou o pendurado. O enforcado e o pendurado tem apenas um triângulo invertido para baixo, né? Triângulo para baixo, representando a matéria. Quando o triângulo está com o vértice para cima, está indicando espiritualidade. Para baixo, está indicando materialidade, plano terreno, etc. e tal. O enforcado, o arcano 12, né? Então, ele está dizendo assim para vocês, é uma carta iniciática, ele está dizendo adaptação, né? Você dá um passo atrás e depois segue em frente, né? Sem atropelar ninguém. Está falando de estar à margem do que? À margem da sociedade, à margem, né, das coisas. Está falando de sacrifício, momento de se sacrificar, talvez alguém está doente, você precisa cuidar. Está falando de, às vezes, mudar as prioridades, é necessário. É um paradoxo, essa carta né? Pede também para ver a vida por um ângulo diferente, né? Não ficar olhando sempre assim, na mesma direção. Então, olha, vira de cabeça para baixo para olhar a vida, né? Vira para pescoço para a esquerda, para a direita, lá na frente, lá atrás, né? Veja a vida sempre por ângulos diferentes, ok? Eu não coloquei nenhum arquétipo. Vocês podem procurar um aí para mim, para esse bichinho aqui. O enforcado. Ok? Arcano 13. A morte. Muerte escorpião. Signo de escorpião, você está tão acostumado com mortes e perdas e renascimento, né? Aqui está. É Plutão e Marte. Para você. Então, escorpião, estamos falando de relações íntimas, né? Mesmo. De penetração, de transformação e até de, às vezes, de humilhação, né? Pode ir preso, pode ficar submetido, manipulado aí. Estamos falando de poder, estamos falando de um mundo bem obscuro, bem subterrâneo, ok? Escorpião. A carta da morte está dizendo para você: deixa ir o passado, sabe? Solta esse passado, deixa ele bem lá no passado, enterrado. Finaliza coisas, sabe? Os círculos que ficam em aberto, eles vão ter que ser fechados. Então é melhor finalizar as coisas. Ela diz: a natureza é cíclica, né? Novos começos exigem o quê? Que você termine, finalize uma situação para poder recomeçar, né? Começar um outro ciclo. A natureza é cíclica, né? Transformação e uma porta que se fecha, mas não esquece que a outra se abre. Sempre que
que uma porta se fecha, a outra se abre, ok? Eu coloquei a borboleta, lembra? Então, coloquei aqui borboleta, escorpião, né? As fases, lembra bem das fases, né? Agora, o arcano 14 é a temperança. E nós estamos falando de Sagitário, que é regido por Júpiter, né? Júpiter outra vez, né? Júpiter está falando de sabedoria, de expansão, de visão, né? De convicções. Júpiter. Crenças, né? Ele é sagitariano. Essa carta da temperança está exigindo compromisso, que existe aí uma energia de cura para ser usada. Está falando para misturar, sabe, as ideias, juntar tudo, chacoalhar bem, né? Está falando para moderar, cooperar. E está dizendo de um processo alquímico. É uma carta da temperança, é uma carta muito boa. Um pouco assim, normose. Então, se é um processo alquímico, eu coloquei aqui que eu falo de sabedoria, de novo, a coruja, né? E o cavalo, para dar força, energia aí, para conquistar essa temperança na sua vida. Ok? O diabo. Ó, capricorniano, para você. Capricórnio, Saturno, pai bravo, responsabilidade, rigor, né? Que fala de desafios, o pai bravo fala, Saturnão fala de desafios, de concentração, restrição, ele restringe mesmo. Fala do tempo, da importância do tempo, fala da responsabilidade e do esforço nosso pessoal de cada dia. Saturno é rigoroso, né? O capricorniano é rigoroso com ele mesmo, né? Menos cuidado. A carta do diabo está dizendo assim, muitos desejos, né? Materiais, em possuir as coisas, em ter as coisas, sexual também. É uma escravidão emocional, né? Sempre quer as coisas, quer ter mais. É uma ilusão, é uma obsessão, também está falando disso. Está falando de tentação. E está dizendo para você, o diabo, que você vive uma mentira. E você é o seu pior inimigo. Você mesmo é o seu inimigo, com tanto rigor e com tanta procura por material, em ter. Então, menos, capricorniano. Vamos devagar aí, com a dor. Ó, eu coloquei para esta carta o alce, o castor e âncora, né? Que esteja bastante ancorado para enfrentar todos os desafios e o rigor do Saturno, ok? Outra linda, perigosamente linda, a torre. Tem Marte ali, ó. Marte, a partir do ano que vem, nossa, lá vem Marte. É guerra, sexualidade ou força para conseguir os nossos objetivos. É só escolher, tá? É melhor não bater de frente com ninguém, não, porque vai sair paulada. A torre, temos Marte aqui, tá falando de impulso, força, impulso, sexualidade e desejo. E por isso mesmo a casa vai cair. Então, a torre está dizendo para nós todos, né, que
vai abalar, que é pra gente acordar. Pode ser até o caos geral. Geral, sabe o que é geral? Geral. Tudo. Colapsar para renovar. Desafios inesperados surgirão. Vai precisar desmoronar para poder unir. Mudanças repentinas. Ruptura externa, viu? Fora. Turbulência e muito transtorno. A casa vai cair. Segura, peão. A outra, a estrela. Que bom. Você conseguiu superar ali, ó. A casa caindo. Você vai conquistar aqui. Ah, não, eu não falei, né? Aqui da torre, eu coloquei como arquétipo uma âncora. Vão ficar ancorados aí. A cobra, que é Kundalini, a grande transformação mesmo, bem iniciática, e o antílope. Leia lá, presta atenção. Agora vamos então para essa carta maravilhosa, a estrela. Ó. Conseguiu lá? A casa caiu, mas você conseguiu sobreviver? Então nós temos 17, a estrela. A estrela é aquariano, que é regido por Urano. Urano é mudanças rápidas, rupturas, né? Humanitarismo, originalidade, né? Bastante consciência do que acontece, renovação, revolução e a excentricidade. Tá? Pessoa que é bem excêntrica, mesmo ela tem o seu Urano aqui na primeira casa, que nem a Dona Vera, assim. Ok? O que a carta da estrela está dizendo? Está falando sobre o amor ideal, né? Aquário, liberdade, igualdade, fraternidade. Então está falando de amor ideal. Está falando de discernimento e confiar. Está falando de inspiração, manifestação do sonho. Você tem um sonho, vai atrás do seu sonho, vai tentar realizar esse sonho. Está falando de visões de luz e que a verdade vai ser revelada. A verdade vos libertará. A sua verdade é que vai libertar você, não a do outro. Ok? Então, aquariano, com o seu Urano. Eu coloquei o golfinho, né? Que é um golfinho, é maravilhoso, eu adoro. Ouça o som dos golfinhos, né? Abra a sua intuição, seu ouvido psíquico, seu laríngeo, né? E falei da corça também, como arquétipo, né? Okay? Vocês podem achar outro arquétipo, né? Também. Não precisa ficar naquilo que eu tô falando. Depois, essa também é perigosa. A lua, minha filha. O arcano 18, a lua. A lua é peixes, que é regido por Netuno. Aqui ela dá como Plutão também, mas ela tem aqui o pezinho do Plutão. Mas se ela é peixes, né? Quem rege peixes é Netuno. Essa carta da lua, ela está falando sobre espiritualidade, altruísmo, transcendência, ilusão e sofrimento. Por quê? Porque Netuno, pisciano, ou ele é espiritualizado, ou ele é um mimimi danado que ninguém aguenta. Então, pisciano, é melhor você vai estudar, vai praticar autoconhecimento, vai se espiritualizar, vai evoluir, que você vai ser lindo, maravilhoso, pisciano.
Se você ficar aqui embaixo, vai ser uma desgraça. Ó, então tá vendo? Por que Netuno? Porque Netuno ou é espiritualidade ou a pessoa foge, né? Através disso, dorme muito, remédios, drogas, álcool, alcoolismo, porque ele dá muita ilusão e aí vai dar sofrimento. Estamos entendidos? Bom, a carta da Lua está dizendo para você, pisciano, cuidado com o auto-engano. Não tente se enganar, enganar a si próprio. Não seja cego para a verdade. Abre os olhos. Tira essa lente cor-de-rosa aí da vista. Abre os olhos para enxergar o mundo e a verdade como ele é. Tá? Tá falando assim, cuidado com a confusão e a ilusão. Não vá atrás de gurus. Bom, nem de pastor, nem de padre. A verdade vos libertará, a sua verdade. Vai fazer o autoconhecimento. Dá muita imaginação, né? É um vidente, por isso que eu falo da espiritualidade, né? Seria um médio fantástico, né? Intuição, dá muita intuição. Perda. E também não fique preso ao passado. A pior coisa que pode acontecer esse ano é você ficar se lamentando preso ao passado. Ok? Enterra ele lá. Eu coloquei a libélula, a âncora, precisa da âncora, e o lobo. Ok? Para você aí. O arcano 19, o Sole mio, ao símbolo lá do Sol. Olha que Sol maravilhoso. Isso é uma coisa boa para usar como arquétipo, colocar, né? Uma mandala, Sol, doador de vida. Sem ele, né, Capitibiriba? Não fazemos nada. Então, um arquétipo maravilhoso, né? Do Sol. A estrela também, você pode usar uma estrela. Muito, muito positivo esse arquétipo. O Sol é Leão, né? O signo de Leão, que é regido pelo Sol mesmo. Tá falando, leonino, de identidade, individualidade, o pai. O Sol é o pai, doador de vida, a autorrealização e criatividade. Ok? Bom, eu já falei da criança de Leão, né? Que ela é muito, muito brincalhona, quer aplausos, quer ser vista. Essa criança interior da Lua em Leão, né? Ela precisa muita criatividade. Se não teve, está frustrada, né? Aquela criança com Lua em Leão que teve que assumir responsabilidade dentro de casa logo cedo, está completamente frustrada. Vai praticar um pouco de criatividade, hein? Buscar essa criança linda, maravilhosa aí dentro. A carta do Sol, gente, ela é linda, ó. Ela diz que é uma energia positiva na sua vida. Traz alegria, traz felicidade, traz criatividade e crescimento, iluminação, né? Realização no amor, e você pode ser o centro das atenções, tá? Não exagere com o ego, mas é uma carta maravilhosa. O Sol. Então, como é a criatividade, você pode criar Dona Aranha, chama Dona Aranha, ao Sol também, bota o Sol lá bem diante de você, bem cheio de luz, ok? A carta 20, que é o julgamento, pronto. O julgamento também tem um triângulo com
vórtice para cima, indicando, ó, lá em cima. Espiritualidade, né? Esse é o julgamento final. Você passou por tudo aquilo, vivenciou tudo aquilo, foi vitorioso, conquistou seu lugar no mundo. Então agora você vai ser julgado, né? O julgamento final. Então tá falando aqui de conformação com a realidade, para deixar o passado, para despertar. Tá falando de epifania, tá falando de julgar com misericórdia, de misericordioso. Tá falando de uma libertação. Você chegou aqui, pode ser libertado e renascer. Vai haver uma reavaliação na sua vida, uma renovação, e você vai conseguir ver a verdade. A verdade. Ok? Eu coloco aqui, é a carta do arcanjo Gabriel, né? Da anunciação. Das trombetas, né? As trombetas vão soar. Que nós todos possamos ser vencedores nesse julgamento final. E daí chegamos ao arcano 21, que é o mundo. O mundo tem Saturno, hein? Então, Saturno representa então Capricórnio, essa carta. O capricorniano é desafios, concentração, restrição, tempo, responsabilidade e esforço pessoal. Sempre desafios, né? Se você chegou até aqui, graças a Deus, né? Então, a carta tá dizendo assim, essa carta do arcano 21, que é o auge, conclusão, concretização de uma etapa, unidade e universo, realização. Vai ter com recompensa, é o tempo do Pai. Isso significa viagem física ou mental, ok? Uma grande carta daquele que venceu, que concluiu, né, todo o seu trabalho com responsabilidade, porque Saturno é responsabilidade. Você assumiu a responsabilidade pela sua vida, né? Eu coloquei beija-flor, porque beija-flor é alegria. E o alce também, como arquétipo, ok? Terminando, o louco. Nós podemos colocar o louco no início do baralho, que é a criança renascida, linda, maravilhosa, ou no fim do baralho, como o arcano 22, o louco. O louco é apaixonado, aventureiro, às vezes é cego para a verdade, que ele é muito inocente, é espontâneo, otimista, impulsivo e pronto, tá sempre pronto para um romance, né? É uma vida boa, que vida boa, né? Então, olha, o louco, se você chegou ali na 21 com todo sucesso, assumindo a responsabilidade por sua vida desde o nascimento até o final, na carta 21, você pode morrer em paz, né? E não precisa mais renascer, não. Tá bom? Mas se você, Saturnão, foi irresponsável, né? Parou em algum lugar aqui do pedaço, vamos supor que você não conseguiu passar pela lua, nem pelo diabo, você vai morrer ali e vai voltar. Foi um irresponsável e vai ter que renascer, passar por tudo aquilo até chegar onde, na revisão de vida passada, onde você se perdeu, ok?
Mas olha, por isso que a vida é linda, né? Tá sempre recomeçando e indo até conquistar definitivamente o nosso lugar. Aqui nós temos o beija-flor, por causa da inocência eu coloquei, né? Da alegria que ele é mesmo, muito otimista, né? Muito otimista. Eu coloquei o beija-flor. Coloquei também o porco-espinho, que é a inocência, lembra? Inocência. E coloquei a corça, que é meiga. E é isso aí. Cumprimos os 22 arcanos. Gostaram? Oi, Rosângela. É muito bonito, não é? Muito lindo mesmo. Bom, eu quero desejar a todos vocês que estiveram comigo este ano, desde a primeira live, né? Primeiro vídeo, tá tudo aí no Face, na minha página Veroquiúce. E agora nós vamos dar uma pausa para o ano que vem. Então, eu desejo a todas que essa semana seja maravilhosa, né, que nós possamos encerrar este ano de 2018 para poder iniciar o de 2019. Quem vai nascer em 2019 já traz como RVA o quê? 9, 10, 11, 12, que é um enforcado, né? 12 é um enforcado, é isso? Ok? Então, enforcado. 2019, 9, 10, 11, 12, tá certo. Certo? Então, no próximo ano, eu falo um pouquinho sobre 2019, né? E ensino a achar o ano pessoal de cada uma, que é bem simplesinho, tá bom? Dentro da numerologia de 1 a 9, da redução teosófica, ok? Então, boas festas, que vocês possam passar o seu Natal com todas as pessoas que vocês amam de coração, né? Seu marido, seu companheiro, sua companheira, com seus filhos, seus netos, os amigos mais chegados, que seja um Natal, uma confraternização do bem, do amor mesmo. Começando o ano novo, então, deixando, como é lua minguante, como eu já falei, deixando todas as picuinhas para trás, pedindo para minguar todas as nossas doenças, os nossos processos infelizes, menos felizes, né? E com o coração bastante aliviado, muito aliviado, com confiança no nosso taco, ok? Beijo, namastê e até o ano que vem, ok?